João 8, a partir do verso 3, diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu amigo, meu irmão, o fato passado por esta mulher, ele nos arremete à nossa situação espiritual antes de conhecermos ou de nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Mas antes de falar propriamente sobre isso, eu quero lhe contextualizar nesta passagem, nesta história, nos fazendo lembrar que este grande movimento que arrasta esta mulher pega em ato de adultério até a presença de Jesus, ele foi orquestrado, ele foi preparado, ele foi incentivado pelos escribas e fariseus. Você sabe que o escriba, nesse contexto, era o responsável pela guarnição e a transcrição da lei, da Torá, da lei mosaica. E o farisaísmo, a palavra fariseu, do hebraico farash, quer dizer perfeito. Pelo próprio nome você já entende que essa religião, o farisaísmo, se considerava então uma religião formada por pessoas irrepreensíveis, perfeitos, que viviam assim, na condição de perfeição. E os escribas e fariseus levaram esta mulher até Jesus, pega em ato de adultério, incentivando aquela multidão para que clamasse o apedrejamento dela. Eles fizeram isso para pegar Jesus em algum ato falho. Porque se Jesus, ao passo que esta mulher foi lançada aos seus pés, se ele tivesse dito: não deixe-na ir, ele estaria infringindo a lei mosaica. Ele estaria, na verdade, infringindo a lei vigente da época. Ele estaria, porque a lei vigente da época, dizia que o adultério era um crime passível da seguinte punição: apedrejamento, até a morte. Então, se ele diz, naquele momento, deixe-na ir, ele estaria infringindo a lei local da época, tornando-se então um infrator. Por outro lado, se ele tivesse dito: não, apedrejem-na em cumprimento da lei, porque ela foi pega em ato de adultério, ele estaria se contradizendo. Porque durante todo o seu ministério, até esse momento, Jesus sempre pregou, tendo como pauta principal o valor à vida. Então, se ele diz, aquela multidão, incentivada por escribas e fariseus, apedrejem-na, ele estaria caindo em tradição, estaria considerando a vida daquela mulher uma vida sem valor por causa do seu pecado.
isto era totalmente contrário ao que ele pregava. Jesus sábio, ele se inclina ao chão. Ele primeiro diz, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se inclina ao chão, escreve algumas coisas. Alguém, supostamente, claro, isso é uma conjectura, diz que ele escreveu alguns pecados, né? Mentira, porfia, avareza. É só uma suposição. Ele volta a ficar de pé e vê que não ficou ninguém. O texto bíblico diz que foram saindo um a um. E ele pergunta à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, voltar um pouco nessa história, para o momento em que ela é lançada aos pés do Senhor Jesus. Eu disse no começo desta live, e quero que você se atente a isso, que aquele quadro, aquele cenário, aquele palco, onde se encontrava, pense comigo, vamos imaginar a cena. Jesus sentado em uma pedra, falando à multidão, ensinando, ou sobre um outro suporte qualquer de altura razoável, a multidão em pé ouvindo, seus discípulos, alguns discípulos ouvindo, e de repente aquela reunião é interrompida e aquela mulher jogada aos pés de Jesus. Ela cai humilhada, ela cai ao chão, sem respeito algum, sem honra nenhuma, tendo a sua ética e moral totalmente deturpada, sem consideração nenhuma. Era só uma adúltera jogada no chão. Era só isso que aquela mulher era naquele momento. Uma adúltera lançada ao chão. Imagine comigo agora, que a posição física daquela mulher representa a situação espiritual de toda a humanidade sem Deus. Porque ela era a pessoa mais baixa naquela cena. Ela estava lançada ao chão. Ela, para olhar para Jesus, olhava para cima. Ela, para olhar para os seus acusadores, que a haviam trazido arrastada, também olhava para cima. Ela fisicamente era a pessoa mais baixa daquela situação. Sem respeito, sem honra. E a sua situação de estar ali lançada ao chão representava a sua situação moral também. Ela era moralmente também, aos olhos daquela multidão, tanto dos que estavam ouvindo ao Senhor Jesus, como da multidão que a havia trazido a pessoa mais baixa. Estava lançada ao chão. Assim um dia também estivemos nós, eu e você, antes de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, caídos, baixos, eticamente e moralmente falidos. Mas o que Jesus faz com esta mulher também me arremete ao que ele fez na cruz do Calvário. O que Jesus faz agora é lindo, porque a Bíblia diz que ele inclina-se ao chão. Ele, depois de dizer, se alguém dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele, após proferir esta frase, ele inclina-se ao texto bíblico que diz, não é o pastor Marcos que está forçando a palavra. A Bíblia diz que ele inclina-se até o chão, ou seja, ele desce mais baixo do que a mulher. Ele desce mais baixo do que aquela pecadora. Ele vai mais baixo do que aquela mulher desprovida de respeito. Ele vai mais baixo do que aquela vida desprovida de misericórdia. Ele vai até o chão. E ela, pela primeira vez, depois que cai ali, ela vê alguém olhando de cima. Ela olha para Jesus e ir até o chão e escrever algo no chão.
Você sabe o que diz em Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5? Eu vou ler o verso 3 de Isaías 53. Nos diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ele tomou essa posição no meu e no teu lugar. E foi isso que ele fez com aquela mulher naquela hora. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. A palavra do Senhor diz que ele se humilhou para nos tirar da condição de humilhados. Ele foi desprezado para que nos arrancasse da condição de desprezados. Foi isso que ele fez com esta mulher. Ela era mais baixa naquele cenário, naquele quadro, naquela situação, até o momento que ele vai mais baixo do que ela. Ele toma a posição dela. Inocente, puro e perfeito. É assim que Jesus age. Não importa o tamanho da tua dor, ele quer tomar para si a sua dor. Não importa o tamanho do teu pecado, ou quão grande tem sido o teu erro, ele quer tomar para si toda esta situação. Ele foi mais baixo do que aquela mulher. Sabe como continua Isaías, capítulo 53, agora a partir do verso 4? Nos diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Jesus fez com aquela mulher foi exatamente isso que nos revela o profeta Isaías. Ele tomou sobre si a condenação daquela mulher. Ele foi escudo na vida dela. Ele foi protetor na vida dela. E é isso que ele quer ser dentro da sua casa. É isso que ele quer fazer em relação à saúde do teu filho, da tua filha. É isso que ele quer fazer dentro do teu casamento. Ele quer tomar sobre si toda a luta que você, porventura, esteja passando ou enfrentando. Aquela mulher foi ajudada, aquela mulher foi socorrida, porque ele tomou sobre si as dores daquela mulher. E sabe o que é interessante? É que você não vê Jesus discutindo com ela a respeito da natureza do seu pecado. Jesus não pergunta: por que você adulterou? Por que você pecou de maneira tão horrenda? Por que você praticou este ato que a todos causa ojeriza? Não. Jesus simplesmente liberou perdão. Jesus simplesmente desceu a um nível mais baixo do que o dela. Imagine comigo, ela estava de joelhos, caída sobre aquela pedra, aquela pissarra, não sei, e Jesus vai até o chão. E quando levanta, ela está livre, porque os seus acusadores haviam ido embora. Quando Jesus foi levantado naquele madeiro, aleluia, quando Jesus foi erguido no Monte Caveira e suspirou em suas últimas palavras dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele se levanta também ali, assim como ele se levantou após ter escrito naquele chão, diante daquela mulher e de seus acusadores, assim como ele se levantou e ela estava livre, quando Jesus foi erguido na cruz do Calvário, você também pode cantar o hino da vitória, porque ele também promoveu liberdade para você. Agora, tão somente é necessário que você se volte a ele. Tão somente é necessário que você reconheça que ele tomou sobre si as tuas dores. Eu não sei qual a natureza da dor que você está passando agora. Eu não sei o motivo, a causa ou as circunstâncias
que estão promovendo e causando dores em seu coração agora. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei porque a Bíblia afirma: Ele tomou sobre si as tuas dores. Ele tomou sobre si as tuas enfermidades. As enfermidades da tua casa Ele tomou sobre si. Agora tão somente se faz necessário você crer, se voltar a Ele. É tempo de reconciliação. É tempo de reconhecer que Ele é a saída. Ele é o único escape para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para as nações da terra. Jesus é a solução, porque Ele tomou sobre si as nossas dores. E talvez você já tenha ouvido alguém considerar isso, mas eu quero repetir mais uma vez nesta noite antes de orar por você. O interessante, o curioso de Isaías 53, versos 4 e 5, é que o profeta, falando do Messias que viria, falando do Messias que ainda havia de chegar, porque Isaías viveu centenas de anos antes de Cristo, mas quando ele profere, quando ele fala esta profecia, ele menciona todos os verbos no passado, no pretérito. Ora, se o Messias ainda haveria de nascer na frente, por que Isaías não disse verdadeiramente Ele tomará? O verbo tomar no futuro, tomará sobre si as nossas enfermidades. Por que Isaías não disse e as nossas dores levará sobre si? Ele disse levou sobre si. Porque ele considera os verbos todos no pretérito. Ele continua e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido. Como assim, Isaías? Você está vivendo centenas de anos antes dele. Mas ele diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos os verbos estão no passado. E eu sei que você sabe o porquê disso, mas eu quero injetar isso no seu coração com a ajuda do Espírito Santo. Isaías está dizendo, está mencionando todos os verbos no passado, dizendo, ele já tomou sobre si, não tomará. Ele já levou sobre si, não levará. Ele já foi ferido e não será ferido. Tudo estava sobre ele e não estará ainda sobre ele. Quando Isaías se posiciona assim, é porque ele quer que você lembre que a tua redenção, que a tua salvação, todas já estão projetadas desde a fundação do mundo. O Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. A tua vitória, a vitória da tua casa, da tua família, já estava preparada desde a fundação do mundo. Tudo já estava pronto desde a fundação do mundo. Por esta causa você não precisa temer. Por esta causa eu quero começar encerrando, dizendo, não tenha medo, não fique preocupada a ponto de perder a esperança. A situação é com teu filho, é com tua filha, é com teu casamento, é com tua vida espiritual, é com teu ministério. Não tenha medo, porque Ele tomou sobre si as tuas e as minhas dores. Ele desceu mais baixo do que aquela mulher ali, para mostrar a mim e a você, que quando Ele toma a minha e a tua posição de condenados, e se levanta, Ele se levanta para nos garantir a vitória. Se volte para Cristo. Se volte para Ele em nome de Jesus. Em Lucas 19:10, depois que Zaqueu tem um encontro especial com o Senhor Jesus em sua casa, e Zaqueu diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei dizia, ou orientava alguém frauduloso a restituir 3 vezes, mas Zaqueu agora vai além da lei e diz que restitui 4 vezes mais. Jesus diz, hoje veio salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O cerne, o centro do ministério de Jesus é este, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele fez isso com aquela mulher naquele momento. E Ele quer fazer contigo. Não importa a tua
situação. Confie nele. Deus está contigo. E no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Em nome de Jesus.